Vamos falar um pouquinho de pronúncia hoje. É um assunto meio tenso, mas a gente consegue desvencilhar isso e eu te ajudo com uma regra muito importante. Vamos lá! Pois é, pronúncia é uma coisa complicada, é uma das coisas que faz o inglês parecer difícil ou parecer impossível às vezes. E um dos motivos que pronúncia é mais complicado é o motivo da pronúncia das vogais em inglês. Por que é tão difícil entender as vogais na hora que você vai ler uma palavra e tentar pronunciar e repetir essa palavra nova, por exemplo? O motivo é porque as vogais são realmente sons dentro da pronúncia em inglês que mudam do seu jeito do alfabeto. Então, do jeito que eu vejo no alfabeto as vogais, eu tenho o A, o I, o I, o O e U. A, E, I, O, U. Só que na hora que eu vou colocar essas letrinhas, essas vogais dentro de palavras, o som dessas vogais não vai ser mais necessariamente A. Não vai ser mais necessariamente I, ela vai mudar muito e por conta disso a gente tem essa dificuldade de pronunciar. Então eu vou te dar duas dicas importantes para você melhorar a pronúncia de vogais e vou te dar uma regra que ela é sensacional, sine qua non, que vai te ajudar um pouco, pelo menos para você ver aonde está o problema da pronúncia das vogais. Primeira coisa para você trabalhar com vogais e essas pronúncias mais difíceis é trabalhar com um bom dicionário. Eu tenho um vídeo que eu falei de bons dicionários em papel, né, na versão física e na versão digital. Vou deixar o link desse vídeo lá na descrição. E você trabalhando com esse dicionário, quando você aprender uma palavra nova, tá lendo um livro, um artigo, tá vendo um vídeo no YouTube, tá assistindo uma série, quer saber como é que fala aquela palavra, quer saber como se reproduz aquilo que você acabou de ouvir, digita essa palavra lá nesse dicionário online, dá uma procurada no dicionário físico e vamos entender esses sons. Então, é Apple ou é Apple? Ah, mas o A tem som de A. Por que não é Apple e é Apple? Então, tudo isso é importante você ter em mente que existe a dificuldade para você ficar atento na hora de ir atrás de um bom dicionário. Então, essa é a primeira dica que vai servir para qualquer nível de inglês. Se você está começando ou se você está lá no avançado, isso é o mínimo, é super importante. A regra número 2, vale a pena você identificar e começar a contrastar palavras. Então tem um negócio em inglês que chama minimal pairs. São palavrinhas onde somente um som difere entre uma e outra. Por exemplo, a palavra hat e a palavra heat. Hat, heat. Tá vendo que é muito parecido, mas só o som da vogal no meio que muda? Então, hat quer dizer chapéu e heat quer dizer calor. Então, olha só como é diferente você ter esse significado somente mudando um sonzinho. Então, uma vez que você começa a contrastar esses sons, você começa a ter muito mais contato e começa a se tocar realmente das diferenças. O A vai ter som de E, vai ter som de A, vai ter som de U. Então, cada um desses sons vai começar a ser mais comum, porque você vai estar contrastando essas palavrinhas com sons parecidos. Então é uma coisa para ter em mente e a segunda dica para você treinar a pronúncia de vogais. Agora chegou o momento da gente falar da regra que se aplica para como que a gente vai saber se o som desse A, desse E, desse I, dessas vogais vai ser igual ao que ele está no dicionário, igual ele está no alfabeto, né, na verdade, o A, E, I, O, U, ou se ele vai ter um som diferente. Então, para isso, você precisa olhar a palavra escrita, o jeito que a gente escreve essa palavra. Então, vamos olhar o nosso exemplo lá do começo do vídeo, a palavra Apple. Olha como você escreve essa palavra. Eu tenho A, 2 P's, L e E. Se a vogal inicial ou qualquer uma das vogais de uma palavra for seguida de duas consoantes, você pode ter certeza em 90%, 95% dos casos que essa vogal não vai ter aquele som original. Apple não se pronuncia Apple. Então, por conta desses 2 P's, o som dessa vogal muda, são duas consoantes após a vogal. É uma regra bacana, não é tão fácil ali no dia a dia quando você tá falando, mas na hora que você dedicar um tempinho para estudar pronúncia na sua rotina de inglês, você vai ver que vai ajudar bastante ter essa regra. Por exemplo, a palavra talk. Talk, que é o falar. O TA é seguido do LK, são duas consoantes, então eu não falo talk. Não é o som de A, é o som de O, talk. Tá vendo como muda? Então são exemplos que são importantes para você ter em mente
treinar e replicar isso com o E, com o I, com o O e com o U, com todas as vogais, e funciona em 95% dos casos. Existem exceções, mas vale muito a pena levar essa regra em consideração na hora de estudar pronúncia. Estude pronúncia, isto posto, sabendo disso, estude pronúncia, porque é uma coisa extremamente importante para você ter em mente. Põe essa regra aí para ser aplicada nos seus estudos. Deixa suas dúvidas de pronúncia ou coisas que podem te ajudar para eu trazer aqui nos próximos vídeos. Deixa nos comentários que eu te ajudo e se inscreve no canal para você receber notificações, ativa o sininho. Espero que tenha sido útil and bye! Expression of the day. A expression of the day do vídeo de hoje é on the fly. On the fly. Tá vendo que é uma expressão que tem a palavra fly no meio, mas não tem nada a ver com voar. On the fly significa quando você faz alguma coisa de improviso, de maneira muito rápida, sem pensar. Então você pode, por exemplo, falar que você convidou aquela pessoa que você gosta, aquele crush, sem pensar duas vezes. Então você pode falar: I invited this girl out on the fly. I didn't think twice. Convidei essa menina sem pensar, nem pensei duas vezes. É uma expression bem diferente que vale a pena colocar na sua lista de expressions of the day. And bye!